Ei, gente, tudo bem com você? Olha, hoje, antes da gente concluir a nossa leitura do sexto, iremos permear ali um pouquinho no 4, né? E também no finalzinho ali do quinto capítulo. Para você que não conhece aqui o canal, o nome desse canal é Empreenda-se, voltado aí para uma leitura bíblica. Hoje estamos no momento aqui, numa continuidade de 40 dias de leituras paulatina, e essa técnica, né, que é uma técnica de repetição, você pode também aí estar aplicando na sua vida em qualquer área, seja na leitura de um livro, exercício físico, dieta, enfim, para que você dê continuidade aí àquilo que você, aquela área que estava pendente, que você quer melhorar, empreender nela, tá bom? E para você também que é novo ou novata, se quiser se inscrever, se quiser compartilhar aqui o que nós estamos fazendo, fique à vontade, tá bom? Bom, antes disso, vamos fazer uma breve oração em reverência à palavra e dar continuidade aqui à leitura. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas. Eu quero também, ó Pai, te pedir que a tua palavra, sendo lida aqui, ela entre, ó Pai, penetre em nossos ouvidos e que ela encontre pouso, que ela encontre, Senhor, morada em nosso coração, fazendo cumprir assim a tua vontade em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos abrir aqui a nossa leitura em Êxodo. Êxodo, Êxodo, Êxodo 4, finalzinho ali, meados do capítulo 4, versículo 25, né, 24 e 25. Eu, fazendo uma meditação depois, né, depois que eu fiz a leitura, fui fazer o meu esboço, então eu senti necessidade de externar aqui um pensamento que veio, ou seja, né, o entendimento que tive aqui, também no 15. Aqui está o nosso bibliômetro, lembra? Nós confeccionamos aí um bibliômetro e iremos marcar aqui. Hoje eu vou fazer vários risquinhos, que hoje eu fiz várias demandas aqui, onde houve conclusões de procrastinações aqui. Procrastinação, que seja, né? Bom, aqui no versículo 25 24 e 25 do 4, tem uma parte aqui onde que, depois que Deus foi lá, se mostrou a Moisés, né, com toda a paciência, amor e bondade, mostrou a Moisés todo o poder de Deus, todos os milagres que Moisés poderia fazer lá com o cajado, né, com a varinha, e chegou no meio do caminho, aconteceu algo curioso, que eu li aqui, mas eu somente li, e eu vou externar aqui. Aconteceu que no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e o lançou a seus pés, e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. Muitos estudiosos falam que Moisés teve uma visão, uma alucinação. Outros dizem que Moisés, por desobedecer a Deus no meio do caminho, ele caiu em uma crise, né? Ele adoeceu, ele teve uma febre muito alta a ponto de querer matar o próprio filho, né? Uma alucinação febril, né? Outros dizem que foi uma amostra para Moisés, uma visão do que Deus faria a Faraó caso ele não deixasse o povo ir, que é o que antecede aqui no capítulo 23, né? Então, assim, diante de tudo isso, o que Zípora fez aqui, né, em lugar de Moisés, é que quando o povo de Abraão, né, a descendência toda de Abraão, os filhos, né, dos hebreus, os filhos de Israel, eles eram circuncidados no 8º dia de nascimento. Então, iria lá na parte íntima do menino e retirava o prepúcio, ou seja, né, e faria ali um sinal, como um sinal de aliança entre o povo de Deus e Deus. Então, houve-se a necessidade aqui de ser feito isso no primogênito de Moisés, porque ele não tinha feito antes. E, pelo visto, houve algum conflito, porque o menino já era maiorzinho, já era crescidinho, né? Então, Zípora fez
o que teria que ser feito, circuncidou o menino e falou algumas palavras ali para Moisés. Bom, caminhando aqui para o quinto, no final aqui, né, está dizendo assim: agrave-se o serviço sobre esses homens para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Bom, aqui nessa parte, Moisés já tinha chegado lá no Egito, Moisés já tinha pedido a Faraó que liberasse o povo, inclusive Moisés já tinha pedido o povo para parar de trabalhar. Né? Tipo, na cabeça de Moisés, ele só iria chegar lá, falar para o povo confiou, né? Agradeceu a Deus, glorificou ao Senhor e estava tudo certo. Na mente de Moisés, Moisés iria chegar lá e falar que o faraó ia liberar o povo, mas não foi assim que aconteceu. Então, aí você deve pensar assim, mas nós lemos lá atrás que Deus disse que endureceria o coração de Faraó. E aí você diz assim, mas como assim? Como que Moisés esqueceu disso? Não é que Moisés esqueceu, é que nós não temos noção alguma de como Deus vai trabalhar quando Deus está trabalhando de fato. A gente não tem noção. Quando a gente está, né, eu estou falando assim em relação a Moisés, tá? Quando Moisés estava ali na ação do trabalhar de Deus, houve-se um endurecimento no coração de Faraó, né? E Moisés não sabia o que estava acontecendo. Deus falou que endureceria o coração de Faraó, mas não falou como. Aí você deve pensar assim, tá? Mas como que Deus vai endurecer o coração de Faraó, colocando na boca de Faraó que o que Moisés está falando para liberar o povo é mentira? Que o Deus do Hebreu não encontrou nada com eles. Que Deus é esse? Justamente por isso, porque lá no início do quinto, depois que Moisés vai falar para Faraó, olha a resposta de Faraó. Mas Faraó disse: quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei, para deixar ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Ou seja, Faraó não conhecia quem era esse Deus que deu essa ordem para Moisés, e falou: também não vou liberar esse povo. Então, peraí, aqui Deus já estava começando a endurecer o coração de Faraó. Mas, gente, não faz sentido Deus endurecer o coração de Faraó, colocando na boca de Faraó mentiras contra uma verdade. Mas esse é o poder de Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de benignidade. Porém, até o mal, ele está subjugado a Deus. Isso já estava no coração de Faraó, porque de fato, Faraó não conhecia a Deus. Faraó nunca tinha ouvido falar do Senhor. E aí? A gente vai querer respostas de Deus? Nem tudo nós teremos resposta. Mas no meu pensamento, na minha forma de interpretação do que eu li, é como se fosse assim. Tem dois pontos aqui. Deus já tinha havido prometido para Moisés que os egípcios ali, a dureza do coração daquele povo, por causa da dureza que já estava no coração daquele povo, eles iriam é, ser despojados de tudo que eles têm, né, de tudo que eles construíram, de tudo que o povo hebreu, o povo de Deus, fez com que eles amontoassem tesouros, ouro, prata, etc., iria dar ao povo dele, iria abençoar o povo de Israel. Beleza? Então, aqui, essa dureza de coração, essa forma de tratativa, essa forma de falar assim: eu não sei quem é seu Deus, eu não sei de quem você está falando, não, e tal, já estava no coração de Faraó. Então, aqui, Moisés e o povo de Deus só está vendo o que estava no coração de Faraó. Só, como se diz, só evidenciou o que era Faraó diante de uma ordem de Deus e um Deus verdadeiro, um Deus puro, um Deus bom, um Deus de amor. E óbvio que porque Deus disse que endureceria o coração de Faraó, porque os nossos desígnios estão nas mãos do Senhor e ele usa e faz como apraz. Certo? Fechado aqui o entendimento do quarto, também o entendimento do quinto capítulo, iremos nós para o sexto capítulo, tá bom? Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, por mão poderosa,
os deixará ir, sim, por mão poderosa, os lançará de sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, já tem algo novo aqui de Deus, ou seja, já tem uma nova forma, né, de Deus ser perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra da sua peregrinação, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu concerto. Ou seja, Deus já ouvia a oração do povo, o gemido do povo, o povo orava para Deus tirá-los dessa escravidão. Portanto, diz os filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízo e com grande juízo. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. No 7º, tá? Capítulo 6, versículo 7. Deus estava deixando claro aqui que estava tomando o povo para ele, estava resgatando o povo da servidão, da escravidão. Esse povo aqui era um povo que estava esquecido por Deus. Algo aconteceu aqui nessa geração que esse povo estava distante de Deus. E Deus estava fazendo algo novo aqui nesse ciclo, resgatando, tirando o povo da servidão da casa de Faraó. E eu vos levarei da terra acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da ânsia do espírito da sua servidão. A mente do povo estava tão incumbida ali, tão submersa à escravidão, que o povo não ouviu. Eles assim, ok, adorou a Deus, mas não entendeu. O ouvir aqui é a compreensão do que Deus faria na vida deles. Eles não compreenderam. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Entra e fala a Faraó, rei do Egito, e deixa sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como, pois, me ouvirão Faraó? Tipo, nem o povo de Israel está me ouvindo, como me ouvirá Faraó? Já vem Moisés de novo se diminuindo diante de Deus, se incapacitando diante de Deus, né? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, para Faraó, o rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Gente, parece que a gente está lidando com um Deus prolixo, com Deus que toda hora repete e fala várias vezes o que ele quer, o que ele designou, o que ele ouviu do povo, a oração, o gemido, e falou: Eu vim livrar o meu povo de servidão. O povo não ouvia, o povo não entendia. Faraó não liberava. Moisés se sentia tão apequenado diante de Deus que era como se Deus não tivesse viés em Moisés para agir, para fazer, né, cumprir a promessa dele. Né? Olha só como que você vai interpretando aqui as leituras, né? Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel, para Faraó, o rei do Egito, para que tirasse os filhos de Israel do Egito. Aí você deve perguntar assim, mas Águia, por que Deus não perdeu a paciência com Moisés? Falou, Moisés, vou contar com você não, porque não dá, né? Já que você está aí toda hora falando que você é incapaz, 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 tudo bem, eu não vou contar mais com você. Mas aí, aqui, a partir do 16, você vai entender melhor o porquê dessas questões, né?
Está dizendo aqui, ó, genealogia de Rúben, Simeão e Levi. Essas são as cabeças das casas dos seus pais, os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, Enoque e Pulo. Gente, desculpa, de vez em quando eu vou dar umas agarradinhas aqui, justamente porque é uma linguagem bastante tradicional. Ó, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Essas são as famílias de Rúben. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim, e Oade, e Joaquim e Zoá, e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. Não é Saul lá do tempo de Davi, tá? Estamos aqui no início, no segundo livro da Bíblia. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson e Coate, Merari, e os anos de vida de Levi foram 137 anos. Ou seja, essa galera aqui que está dizendo o nome, que foram X tempo, o pai aqui, ou a pessoa que ele está citando aqui, que a Bíblia está citando, o autor está citando, é porque já morreu. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. E os filhos de Coate, Anrão e Isá, e Hebron, e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 133 anos. E os filhos de Merari, Mali e Muzi, essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe a Arão e a Moisés. Entendeu da onde vem Moisés? Da linhagem de Abraão. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. Ou seja, o pai de Moisés viveu 137 anos. E os filhos de Isá, Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. E Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe a Nadab, e a Abiú, e a Eleazar, e a Itamar. E os filhos de Corá, Assi, Eucana, Abisaf, estas são as famílias dos coraitas. E Eleazar, filho de Arão, tomou para si mulher, uma das filhas de Putiel, e ela gerou-lhe Finéias, e essas são as cabeças dos pais dos levitas, segundo as famílias. Ou seja, essa galera aqui, esses últimos nomes que eu li aqui, esses eram os irmãos, ou a família ali original de Moisés, a família natural de Moisés. E estes são Arão e Moisés, os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito. Estes são os que falarão a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. Deus anima Moisés a falar outra vez a Faraó. Então, deu para entender, né, o porquê dessa persistência, dessa insistência em mentorear Moisés a ir até o Faraó para que deixasse o povo dele livre, para que o povo pudesse adorar a Deus lá no deserto, lá no Monte Sinai. E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, falou o Senhor a Moisés dizendo: Eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu tenho dito a ti. Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirão a Faraó? Gente, de novo Moisés se apequena diante de Deus. Então teremos aí, no próximo vídeo, que é o meu desafio pessoal aqui, é ler a Bíblia, ou seja, aprimorar minha leitura, aprimorar e melhorar a minha vida espiritual e também fazer um vídeo para que mais pessoas aí possa, quem sabe, ser alcançada aqui através desse trabalho, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente domingo. Tchau, tchau!